Portanto, irmãos, é momento de nós refletirmos, de nós estarmos ligados ao reino dos céus e entendermos o verdadeiro valor da vinda de Jesus a esta terra. Quando Jesus nasceu, Deus não falou apenas com palavras, Ele falou com sua própria perseverança, que o verbo ele se fez carne, e ele habitou-se entre a humanidade, com a glória dele, Deus que estava lá no reino dos céus. E assim nós entendemos que o Natal é a manifestação máxima do amor de Deus para com nós, para com a humanidade. Ele não enviou apenas um anjo, Ele não enviou apenas um profeta, Ele mesmo veio a esta terra cumprir uma missão. Ele poderia vir, já nascer como homem, grande, de certa idade, mas não, Ele veio nascer como uma criança, da maneira mais humilde, para mostrar à humanidade a maneira de se viver e de poder valorizar a sua vinda a esta terra. Da maneira mais simples, Ele veio para mostrar à humanidade que Ele viria como um rei, mas que não teria os luxos que os reis tinham naquele tempo, mas que vinha sobre a humildade. E Ele viria desta maneira para nos deixar também uma lição, e para nós valorizarmos a sua vinda e tirarmos essas lições para nós nos dias de hoje. Primeiramente, a lição do amor de Deus para conosco, a lição de humildade, primeiramente a humildade de Maria Santíssima, que recebeu a presença ali de um anjo enviado por Deus, que a saudou como agraciada, e que falou que nela seria cumprida assim a vontade de Deus, e que viria sobre ela o Espírito Santo, e ela iria gerar então o Salvador da humanidade. E o ensino de humildade de Maria Santíssima é este: é estar gerando ali o Salvador da humanidade sem exigir nada de Deus, sem exigir grandeza, sem exigir riqueza, sem pedir nada. Se olharmos nas Escrituras, nós não vamos ver ela pedindo nada para Deus, ela não pedindo um local especial para o nascimento do Salvador. A única coisa que ela diz àquele anjo, após entender o que iria acontecer: se cumpra em mim segundo a tua palavra. E valorizar o Natal de Jesus, irmãos, é vivermos segundo a palavra de Deus, é vivermos segundo esses exemplos dados a cada um de nós. Vivemos em uma humanidade onde muitos buscam grandeza, buscam riqueza, buscam reconhecimento. E quantos que não buscam o próprio Deus? Quantos que não buscam o próprio Jesus? Porque vivem buscando as grandezas deste mundo, ao invés de buscar as grandezas do reino dos céus. Não é pecado buscar bens materiais, mas a própria palavra ela nos diz para nós preocupar com as coisas do alto, que as demais coisas seriam acrescentadas em nossa vida. E precisamos buscar viver também essa humildade que nos ensina Jesus e que nos ensina Maria Santíssima. E quando refletimos sobre o valor da vinda de Jesus, nós precisamos sim refletir em um ato de uma vida de oração, uma vida conectada ao reino dos céus, e podermos assim refletirmos e valorizar a vinda de Jesus a esta terra. Se Deus aproximou de nós através deste amor, através dessa manifestação preciosa, e Ele deseja também que nós nos aproximamos dEle. E nesse período que se antecede o Natal, irmãos,
podermos esquecer um pouco as coisas materiais e buscar mais as coisas espirituais e nos aproximar dele através do ato da oração, tendo toda esta humildade que nos ensina Maria Santíssima, para alcançarmos assim a glória e as virtudes do reino celestial. A oração é esta ponte que nos liga aos céus, e através dela os céus tocam a terra. Através dessa comunhão com o reino dos céus, nós vamos entender que este ato ele só foi possível através da vinda de Jesus a esta terra, dele ter aceito esta missão. Então valorizar o Natal de Jesus, irmãos, é viver uma vida de oração. E quem valoriza o Natal, quem valoriza a vinda de Jesus, busca essa intimidade. Quem ama Jesus, quem ama o seu nascimento, quer estar perto dele. E ninguém fica perto de Jesus sem a oração, sem a humildade, sem buscá-lo. Ah, mas Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Por que eu preciso assim buscar? Porque Ele precisa ouvir o nosso clamor. Ele não toma a decisão por nós, é nós que precisamos entender as nossas necessidades e buscar o reino celestial, e buscarmos a glória celeste. Quantos exemplos também o Natal de Jesus deixa a cada um de nós sobre uma vida de oração, sobre uma vida de comunhão com o reino dos céus. E exemplos esses que possamos buscar para a nossa vida, para podermos assim valorizar o Natal de Jesus e vivermos a verdadeira essência desta mensagem natalina que tem a transmitir a cada um de nós. Os personagens daquela noite de Natal nos mostram uma vida de oração, que o Natal ele não é apenas uma data, ele é uma aula espiritual que Deus dá a cada um de nós para refletirmos, para meditarmos. E todos os envolvidos na narrativa natalina nós vamos ver que esses tinham uma vida de ligação com o reino dos céus. Desde os pastores que estavam vigiando ali os seus rebanhos. No Evangelho de São Lucas nós vamos ver os pastores em vigília, em cuidado, estavam ligados e antenados no que estavam acontecendo. E através deles estar ligados naquele ambiente, eles podem receber a manifestação do anjo do Senhor, anunciando as boas novas. E os mesmos puderam contemplar o coral de anjos louvando e glorificando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim podemos entender que aqueles pastores, eles receberam a revelação porque eles estavam atentos, eles estavam em vigilância. Ah, mas eles estavam vigiando o seu rebanho, mas eles estavam conectados com tudo que estava ao seu redor. E assim, irmãos, é o ato da oração. Quem ora recebe a direção, quem ora recebe o discernimento e recebe assim as virtudes do poder de Deus. É preciso estarmos em constante vigilância, é preciso estarmos em constante atenção. E se estivermos em vigilância, nós iremos assim contemplar o poder e a virtude de Deus. Maria Santíssima é um grande exemplo na oração, pois a sua vida era de meditação, era de oração, e a palavra vai dizer que ela aguardava a vinda do Salvador. Ela tinha esta fé, ela tinha esta confiança naquilo que os profetas estavam assim a pregar. No Evangelho de São Lucas vai dizer que Maria Santíssima guardava todas as coisas, meditando assim em seu coração. Isto é uma oração. A meditação é uma oração. Isto é uma intimidade. Isto é o silêncio que fala com Deus também. É um exemplo que Maria Santíssima vai deixar a cada um de nós. Ela não apenas presenciou o Natal, mas sim, ela viveu o Natal no profundo do seu coração.
E nós fazemos isso também quando nós meditamos, quando nós reconhecemos o amor de Deus para conosco, refletindo, buscando ao Senhor em oração. Quem ora contempla a graça de Jesus. Quem ora reconhece o agir de Deus antes dos outros. Quem ora vive uma vida de milagres. E é isso que o Natal de Jesus ensina a cada um de nós. Dar valor à história do Natal é ter uma vida de oração. E como a oração, irmãos, ela nos faz valorizar o Natal? Porque primeiramente a oração, ela nos mantém focados, conectados ao verdadeiro sentido do Natal. A oração, ela nos faz enxergar o valor da vinda de Jesus a esta terra. Porque se pararmos de olhar a humanidade onde nós vivemos, o que o mundo está buscando neste período natalino? O consumismo, as compras, as distrações, a correria do dia a dia, muitas das vezes para as coisas materiais, ou até mesmo para as mesas fartas que muitos assim montam para poder assim vivenciar esta data do Natal. Só que apenas a oração nos mantém conectados com o verdadeiro sentido do Natal. A sociedade a qual nós vivemos, ela celebra o Natal muitas das vezes sem saber o que está celebrando. Mas aquele que ora, aquele que busca o reino dos céus, sabe, conhece que o verdadeiro sentido daquela data não é uma data comum no calendário, mas sim o centro desta data é Jesus, é a sua vinda a esta terra, é tudo aquilo que ele veio ensinar a cada um de nós. E a oração, ela reacende o quê? A nossa fé, a nossa comunhão com o reino dos céus. O Natal, ele nos lembra que Deus, ele cumpre as promessas, que Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E a oração, ela renova essa nossa esperança, ela fortalece a confiança, ela reacende a fé no Cristo que veio e que virá outra vez. Ela reacende a nossa fé naquele Cristo que veio e nos deixou essa promessa a qual vivemos nos dias de hoje, a qual temos esse que ele prometeu em nosso meio, nos ensinando a valorizar e a vivenciar o melhor Natal da nossa vida, valorizando a mensagem do Natal de Jesus. E assim, através da nossa oração, através da nossa comunhão com o reino dos céus, nós entendemos que Jesus, ele veio a esta terra cumprir uma missão. Jesus, ele veio a esta terra para salvar. E a oração, ela desperta em nós algo para poder assim evangelizar e testemunhar a vinda de Jesus. Jesus, ele nasceu para poder assim revelar o verdadeiro amor de Deus. A oração, ela nos enche deste amor e faz nós assim ter essa transformação para vivermos o verdadeiro Natal de Jesus. A oração, ela nos cobre desta verdadeira paz que Jesus veio trazer a esta terra. A mensagem, ela vai nos falar que o Natal, ele é um convite a nós, povo de Deus, para a união. É um convite para nós possuir em nosso coração a bondade, o amor, a alegria. E precisamos buscar através da oração, através dessa nossa conexão espiritual com o trono de Deus, o nosso Pai. E precisamos assim honrar a vinda de Jesus, tendo uma vida de oração. Não deixando para orar somente na igreja ou quando estamos necessitando, mas sim sempre buscar o reino dos céus, orando diariamente, reconhecendo que Jesus, ele é o centro da nossa vida, que ele é isso que veio nos trazer esses ensinamentos. E se queremos essa transformação, precisamos buscá-lo todo dia, fazer do seu dia um altar, algo que nos conecte com o reino dos céus. Valorizar o Natal de Jesus, irmãos, é orar em família,
é buscar essa oração em família. Quantas famílias deixaram de orar na mesa durante a refeição? Quantas famílias deixaram de orar junto com os filhos? Muitos dos filhos nunca viu os pais orando, nunca viu os pais buscando assim a Deus. Não tem um exemplo de oração dentro de casa. E o porquê não nessa véspera que fala desta família, que valoriza a integração familiar, a união familiar, voltar à prática da oração em família. O Natal é um tempo de comunhão. A oração une, a oração restaura, cura lares, cura feridas em famílias. Nada melhor do que a essência do Natal de Jesus para buscarmos o reino dos céus em oração. Orarmos em comunidade, como estamos reunidos aqui, nessa oportunidade, participando desta reunião de oração. A igreja é a família espiritual, e uma igreja que ora, vence, é unida, tem esta graça. E uma igreja que ora e fala com Deus em espírito, vive a essência do Natal de Jesus e vive toda a proposta que o Natal tem a dar a cada um de nós. Precisamos buscar o reino do céu sempre em oração. Podemos orar em silêncio, como assim orou Maria Santíssima, meditar na palavra, guardar as promessas, estar sempre com o reino dos céus espiritualmente, e orar em um gesto de gratidão. Não somente petição, pedindo, mas sim agradecendo, porque o Natal é a gratidão encarnada. E todo coração, todo aquele que ora de coração, é uma pessoa que sabe agradecer. Agradece pela vinda de Jesus, agradece pelas constantes bênçãos que o reino dos céus nos dá. Por isso, para valorizarmos o Natal, irmãos, devemos mudar algumas das nossas atitudes, principalmente da oração. Não deixar para orar somente quando estamos precisando, mas sim orarmos constantemente. Quer valorizar o Natal de Jesus? Quer honrar a vinda, quer honrar o nascimento do Salvador? Quer viver o verdadeiro Natal em sua vida? Quer ter o melhor Natal de sua vida? Então busque uma vida de oração. O Natal, ele nos revela um Deus que desceu até nós. A oração é algo que nos leva até Ele. E quando nos dobramos, quando entramos em um momento de meditação, os céus se abrem em prontidão para ouvir o nosso clamor, para ouvir assim a nossa oração. E que neste Natal, irmãos, acima de presente, acima de luzes, de festas, tenha essa decisão em sua vida. Coloque esse propósito em seu coração de ter uma vida mais perto de Deus, através das virtudes da Santa Voz, através das virtudes do Santo Irmão Maldo, que possa estar em profunda comunhão com Ele, Jesus, em constante oração. Porque aquele que ora, aquele que busca a graça dos céus, vive o Natal todos os dias. Vive a essência da mensagem do Natal todos os dias. Não somente esses dias que antecedem as festividades do Natal, mas sim tem a essência e sabe valorizar a vinda de Jesus a esta terra. Sabe valorizar tudo que Ele veio ensinar a cada um de nós. A nossa mensagem, ela fala que celebrar o Natal é glorificar a Deus, a Virgem Maria, ao Senhor Jesus, reconhecendo neles esta grande fonte de paz, de bênção e de virtude. E nós fazemos isso através do ato da oração, da comunhão com o reino celestial. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade nesta reunião de oração, de falar com Deus, de falar com Jesus, com a Santa Vó, com o Santo e querido Irmão Maldo, de buscar ter esta vida de oração e de comunhão com o reino de Deus, de tomar essa atitude de ter o melhor Natal, mas vivendo em oração e em comunhão com o reino de Deus, valorizando assim
o amor de Deus a esta humanidade. Eu creio que cada um dos irmãos aqui presente, eu creio que cada um dos que estão no seu lar, no seu trabalho, assim estão meditando, assim já tem proposto em seu coração algo a falar com Deus, algo a falar com Jesus, e que possamos assim fazer através da nossa fé, através da nossa comunhão com o reino celestial. A graça desses santos possa estar com todos nós, hoje e sempre. Amém. Agradeço assim a presença de cada um dos irmãos. Agradeço aos obreiros, diáconos, diaconisas, pastor aqui presente, pela sua ajuda, pelo seu apoio. Agradeço aos irmãos componentes do coral, músicos e regentes, pela parte de louvor e de adoração ao reino dos céus. Agradeço também cada um dos irmãos que do seu lar, do seu trabalho acompanhou assim esta nossa transmissão. Desde já quero desejar a cada um dos irmãos um Feliz Natal, cheio de paz, de amor, de prosperidade, com as bênçãos preciosas de Jesus nosso Senhor e com esta paz verdadeira que Ele veio dar a cada um de nós. Quero desejar também que cada um possa ter um feliz ano novo, cheio de graça, de bênção, de virtude, de prosperidade, e que todos os seus propósitos e seus objetivos possam ser alcançados neste novo ano que logo irá assim iniciar, e que todos possam assim vivenciar as bênçãos do reino dos céus constantemente em sua vida, hoje e sempre. Amém.